Bienvenidos, olá chicos, como que estão? Bem-vindos à classe de espanhol, professora Leda Jane aqui na área, no hashtag Fica em Casa Aprendendo, na TV Educação, mais uma aula de espanhol, cada dia vamos nos familiarizando mais ainda, tá? Vocês do lado daí, nós do lado daqui, procurando sempre buscar as melhores formas de chegar até vocês, de vocês não pararem de estudar. Peguem seu material, sentem-se confortavelmente na sala de casa e vamos para a aula de espanhol de hoje. Eu sou a professora Leda Jane e hoje nós vamos estudar sobre los grados, positivo e comparativo. Los grados, graus do adjetivo. Então, nós vamos ver introdução, grau positivo e comparativo, comparativo de superioridade, inferioridade, igualdade e alguns exercícios. Então, introdução, grado positivo, grado comparativo, comparativo de superioridade, comparativo de inferioridade, comparativo de igualdade e exercícios. Introdução. Los grados del adjetivo expresan la intensidad con la que se dan las cualidades de los objetos o de las personas. En español existen 3 grados: el positivo, el comparativo y el superlativo, que a su vez distingue entre el superlativo absoluto y el superlativo relativo. Solo los adjetivos calificativos pueden graduar-se. Os graus do adjetivo expressam a intensidade com que as qualidades dos objetos ou pessoas são dadas. Em espanhol, existem 3 graus: positivo, comparativo e superlativo, que, por sua vez, distinguem entre o superlativo absoluto e o superlativo relativo. Apenas os adjetivos de qualificação podem ser graduados. Então, só para a gente abrir um parênteses aqui rapidinho, tá? Então, o grau superlativo, ele vai se subdividir, tá? Se distingue entre, subdivide-se em absoluto e relativo. Nessa aula de hoje, nós vamos estudar apenas o grau positivo e o comparativo. Vamos comigo? Exemplo: María es tan rápida como Carolina. Clara es más rápida que María. Clara es la más rápida. Clara es la corredora más rápida. Clara es rapidíssima. Muito bem. Maria é tão rápida quanto Carolina. Clara é mais rápida que Maria. Clara é a mais rápida. Clara é a corredora mais rápida. E Clara é rapidíssima. Para vocês observarem as várias formas que eu tenho de colocar graus nas minhas frases, tá bom? Então, vamos ver aqui para o próximo. Vamos estudar o grado positivo, grau positivo do adjetivo. El grado positivo del adjetivo es la forma básica. El adjetivo carece de modificadores e expressa uma qualidade de forma neutra. Então, o que eu quero dizer com isso? O grau positivo do adjetivo tem a forma básica, ele tem uma forma básica. O adjetivo precisa de modificadores e expressa uma qualidade de forma neutra, tá? Não precisa de outros complementos para fazer essa explanação. Então, eu tenho aqui como exemplo: Marta está contenta. Marta está feliz. Marta está alegre. El cuadro es grande. El quadro es grande. O quadro é grande. Aí eu tenho a dimensão afirmativa, tá? E a dimensão exatamente do que eu quero para o meu substantivo, da qualidade do adjetivo que eu quero implementar no meu adjetivo, no meu substantivo. Marta é meu substantivo, contenta é o meu adjetivo. Vocês sabem que o conceito de adjetivo
é a palavra que expressa ou que dá qualidade ou uma característica ao substantivo, assim como em português, também em espanhol, tá? Então, Marta está contenta. Não estou dizendo por que ela está contente. Aí já seria uma outra complementação. Vamos dar sequência. Exemplos de grados positivos del adjetivo. Então, es una linda casa. Es una linda casa. É uma linda casa. No creo que sea inteligente. No creo que sea inteligente. Então, não acredito que seja inteligente. Posso estar me referindo a uma pessoa, ou uma atitude, a uma ação. Eu não fiz isso, eu fiz isso, porém não acredito que tenha sido tão inteligente fazer esse tipo de situação. La prueba tuvo un buen resultado. La prueba tuvo um buen resultado. Na prova eu tive um bom resultado, tá? Na prova eu tive um bom resultado. Aqui eu estou utilizando buen, me referindo a uma avaliação, a uma atividade que eu fiz. Estamos orgulhosos de él. Estamos orgulhosos de él. Então, estamos orgulhosos dele. Es mi tía favorita. Es mi tía favorita. É a minha tia favorita. La casa es antigua. La casa es antigua. Então, a casa é antiga. Las plantas son verdes. Las plantas son verdes. As plantas são verdes. Tudo que está em negrito aqui, vocês podem observar que eu estou me referindo ao adjetivo. Ainda continuando os exemplos, tá? ¿Tienes alguna bebida refrescante? Eu estou fazendo uma pergunta, tá? Mas aqui eu tenho uma característica do substantivo bebida, que é refrescante. ¿Tienes alguna bebida refrescante? Você tem alguma bebida fresquinha que nos refresque? Es un excelente empleado. Es un excelente empleado. Aqui eu tenho um excelente empregado. Então, aqui eu tenho um substantivo e a característica excelente. Le dijo una mentira absurda. Le dijo una mentira absurda. Ele disse uma mentira absurda. Então, quem é o meu substantivo? Mentira. Absurda é a característica, é o meu adjetivo do meu substantivo mentira. Tuvo que tomar una decisión difícil. Tuvo que tomar una decisión difícil. Tive que tomar uma decisão difícil, tá? Então, decisão é o meu substantivo, difícil é a característica da decisão que eu tive que tomar. ¿Por qué elegir el camino largo? ¿Por qué elegir el camino largo? Por que escolher um caminho mais largo, um caminho mais amplo, tá? Então, largo é a característica do substantivo caminho, portanto, adjetivo. Es una mujer honesta. Es una mujer honesta. Então, mulher, meu substantivo, honesta, adjetivo. Tiene el cabello oscuro. Tiene el cabello oscuro. Então, aqui a característica do cabelo, que é o substantivo a qual eu me refiro, é oscuro. Então, tem o cabelo escuro. Grado comparativo. Vocês vão observar agora que todos aqueles exemplos anteriores que nós falamos, ele está bem nítido, bem explícito a característica dada ao substantivo, ou seja, o adjetivo positivo dado ao substantivo da oração. Aqui nós temos algumas alterações. Então, vamos ver aqui. El grado comparativo permite establecer comparações entre dos ou mais entidades. Se construye com os advérbios mais, menos, ou tan, mais adjetivo, mais que, ou como, tá? Para não confundir vocês. Mas, menos ou tan. Eu tenho 3 termos aqui, tá? Seria uma fórmula. Mais o adjetivo que eu quero
utilizar na minha oração, e mais que ou como. 2 mais 2, duas palavrinhas que eu posso utilizar, tá? El adjetivo deve concordar com o sujeito de la oração. O adjetivo deve concordar com o sujeito da oração. Então, o grau comparativo vai me permitir estabelecer uma comparação entre dois ou mais palavras, entre dois ou mais substantivos, tá? E eles devem ser construídos com os advérbios. Quem são esses advérbios? Mas, menos, tan. Coloca-se o adjetivo e depois conclui-se com que ou como. O adjetivo deve concordar com o sujeito da oração, como eu falei anteriormente. Exemplo: Clara é mais rápida que Maria. Comparativo de superioridade, como na língua portuguesa. Então, é mais rápida. Aqui eu tenho o meu adjetivo. Olha aquela fórmula lá. Mas, eu usei o primeiro termo. Rápida é o meu adjetivo. Que, o outro termo. Tá certo? Eu estou me referindo a quem? A Clara. É o meu substantivo que eu estou trabalhando. Maria é tão rápida como Carolina. Então, Maria é tão rápida quanto Carolina. Então, comparativo de igualdade. Eu estou comparando os meus dois substantivos em questão, Maria e Carolina, tá? Mesma regrinha. Eu utilizo tan, que está aqui nessa fórmula, o meu adjetivo e logo em seguida como, também que está ali escrito ou que ou como. Maria é menos rápida que Clara. Maria é menos rápida que Clara. Comparativo de inferioridade, tá? Mesma regrinha. Menos, adjetivo e que ou como. Grado comparativo, eu fiz aqui para vocês uma tabelinha. E eu tenho aqui um rapaz muito másculo, forte, e tenho aqui um bem magrinho. Então, podemos formar os comparativos usando a seguinte fórmula. Aqui eu só estou colocando em fórmula o que está lá no slide anterior. Então, mais ou menos. E eu não coloquei aqui só o tan, tá? Logo depois dele, eu posso utilizar um adjetivo, um substantivo mais o advérbio que ou como. Observe os exemplos abaixo. El rubio es más fuerte que el moreno. O loiro é mais forte que o moreno. Então, onde é que está meu adjetivo? Aqui, fuerte, tá? E onde é que está o meu, a minha construção aqui, ó, mais ou menos, antes do meu adjetivo, tá? Aqui os substantivos que eu estou utilizando é el rubio e el moreno, que são exatamente o loiro e o moreno aqui da foto atrás. Ella escribe mais lento que seus companheiros de classe. Ella escribe mais lento que seus companheiros de classe. Ela escreve mais devagar que seus colegas de sala. Aqui eu tenho a função de advérbio, tá? Juan tiene menos amigos que Diego. Juan tienes menos amigos que Diego. Juan tem menos amigos que Diego. Aqui eu tenho a função de substantivo. Então, eu coloquei aqui para vocês que eu poderia estar utilizando o adjetivo, substantivo ou advérbio na construção dessa fórmula. E aqui eu dei 3 exemplos, um com cada classe de palavra: adjetivo, advérbio e substantivo. Quando o comparativo é seguido de um número, se usa mais, menos, mais, de. Mas quando a oração é negativa, se usa mais, menos e mais que. Olha só, quando é seguido de um número, eu utilizo de. Quando a oração é negativa, eu utilizo que. Vamos para os exemplos? Tengo más de 500 reales en el bolsillo. Ah, quem me dera. Tenho mais de 500 reais no bolso. Tengo más de 500 reales en el bolsillo. Mais de. Porque eu estou me referindo a número, tá? Está seguido de numeral, 500.
Não tenho mais que 500 reais en el bolsillo. Não tenho mais que 500 reais no bolso, tá? Não tenho, negativo, tá? Então, é uma oração negativa, eu vou utilizar, ao invés de eu utilizo que. Entendido? Muito bem. Juan é mais alto que Pablo. Aqui eu já tenho um comparativo de superioridade. Como vocês viram lá no início da aula, o meu grau comparativo ele tem superioridade, inferioridade e igualdade. Então, agora nós vamos ver a diferença e como se faz essa estrutura e quais são os exemplos. Então, Juan é mais alto que Pablo. Juan é mais alto que Pablo. Comparativo de inferioridade. Maria é menos dedicada que Joana. Maria é menos dedicada que Joana. Então, Maria se dedica mais. Maria se dedica menos aos estudos que Joana, por exemplo. Comparativo de igualdade. Este doce é tão esquisito como aquele. Se vocês observarem, tá? E a primeira frase, esquisito, vocês vão imaginar que eu estou falando de uma coisa esquisita. Aí eu estou falando bem aqui de sorvete, né? De doce. Então, olha só a tradução de esquisito. Delicioso, tá? Delicioso. Este doce é tão delicioso como aquele. Eu estou me referindo aqui a um sorvete, a um docinho. Este dulce é tão esquisito como aquele. Para reforçar os comparativos de superioridade e inferioridade, se antepõe a forma mucho antes de melhor, pior, maior ou menor. Repetindo, se antepõe a forma mucho antes de melhor, pior, maior ou menor. Salir con mi madre es mucho mejor que salir con mi hermana. Salir com minha madre é muito melhor que sair com minha irmã. Então, sair com minha mãe é muito melhor que sair com minha irmã. Então, para reforçar comparativo de superioridade e de inferioridade, eu sempre coloco antes de melhor, pior, maior e menor, aqui a forma mucho, como está aqui no exemplo. Alguns exercícios para vocês. Exercícios. Completa com mais que, menos que, tanto, tantos, tantas, como melhor e maior. Ricardo é inteligente, Luisa. Sus padres tienen tiempo libre, los míos. Estudiamos con ellos. Nosotros comemos frutas ella. E aí? O que a gente vai completar? Como que nós podemos completar? Acertou quem respondeu desta forma. Ricardo é mais inteligente que Luisa. Sus padres tienen menos tiempo libre que los míos. Estudiamos tanto como ellos. Nosotros comemos mais frutas que ella. Ricardo é mais inteligente que Luísa. Seus pais têm menos tempo livre que os meus. Estudamos tanto quanto eles. Nós comemos mais frutas que ela. Então, vamos lá. Padres, lembra lá da aula de falsos cognatos, tá, gente? Padres significa pais. Continuando, completa com mais que, menos que, tanto, tantas, como melhor e maior. Mais alguns aqui. Eres amable comigo, Lucas. Mi hermano trabaja, tú. Las tartas de mi madre son sabrosas, las que venden en la pastelaria. Já? Beleza? Eres más amable comigo que Lucas. Mi hermano trabaja como tú. Las tartas de mi madre son tan sabrosas, está faltando S aqui, sabrosas, como las que vendem en la pastelaria. Então, és mais amável comigo
do que com Lucas, né? Meu irmão trabalha como você, como tu. As tortas de minha mãe são tão saborosas como as que vendem na pastelaria, na padaria ou na pastelaria, na lanchonete, padaria, pastelaria, panaria, a gente chama panaderia, tá? Bien. É isso, queridos. Hasta la vista.